Vamos então dar início à nossa aula. Como eu havia dito, até meados do século XX, a crase ela não era considerada ou ela não era entendida dentro da língua portuguesa. Ela não existia. Então, a partir de alguns estudos e algumas reformas, a crase começa a ser utilizada e substitui o uso do acento agudo. Para o marcador de junção de duas vogais, era-se utilizado justamente o acento agudo. Vamos então aqui considerar alguns aspectos essenciais na construção da crase. Como eu disse, o uso da crase é determinante para uma boa comunicação efetiva. E isso nós estamos falando desde redação empresarial, concursos públicos, não importa. Todo processo ou toda verificação em que você quer demonstrar a sua firmeza na comunicação, o uso da norma culta é mais do que necessário. É o que eu sempre digo, não adianta falar bem, é preciso falar com credibilidade e quando nós nos apresentamos como pessoas que entendem como a língua funciona, de fato, nós estaremos ali produzindo uma comunicação efetiva. Não é? Obrigado, professor Valdivino, pelo retorno. Vamos agora, tudo certo aqui no YouTube. Então, como eu estava dizendo, o uso da crase é determinante para a construção de uma boa comunicação, né? Mas, professor, o que é basicamente a crase? O que seria a crase? A crase é a fusão de duas vogais. E essas vogais são, respectivamente, a vogal A, que ocupa a posição de artigo, e a preposição. Então, a junção de duas vogais, vamos ter então o A com acento grave de crase, certo? Como eu havia dito, até o início do século XX nós tínhamos a marcação do acento grave de crase justamente como acento agudo. Mas essa marcação não existe mais. A crase, então, sendo a junção de duas vogais idênticas, ela é utilizada para designar a contração da preposição a com o artigo definido a. Aí nós precisamos considerar o uso e o estudo das classes gramaticais. Mas é muito simples. Entendemos que a preposição vai exercer o papel de conectar palavras. E o artigo é muito simples. Acompanhar substantivo. Da mesma forma em que onde há fumaça há fogo, onde há artigo há substantivo. O substantivo trabalha artigo. O artigo, trabalha em prol do substantivo. Tá? O artigo trabalha em prol do substantivo. A preposição vai exercer a conexão entre palavras. Então nós temos aqui justamente a junção de duas classes gramaticais, tanto o a como conector de palavras e o a como determinante de substantivo. Quando nós falamos então que a crase é justamente o marcador da junção de duas vogais, não importa onde essa vogal está inserida. A vogal ela pode estar compondo
um pronome demonstrativo, aquilo, aquele, por exemplo, ou pode ser termo regente ou termo regido de um elemento, de uma palavra. Por exemplo, quando nós temos aqui o acesso à loja. Quando nós temos a palavra acesso, nós temos um substantivo. Lembra que eu falei para vocês que onde há artigo há substantivo? Então é muito simples. Onde há artigo há substantivo, eu entendo que se a palavra acesso está antecedida de um artigo, trata-se então de um substantivo. Não é o verbo acessar. Tá? Do que teria a mesma forma, por exemplo, se eu inserisse aqui, antes de acesso, um pronome. Mas esse não é o caso. O acesso me destina para algum lugar. Eu tenho acesso a algum lugar. Não é? Então, quem acessa, acessa a algum lugar. Ótimo. Olha o meu a preposição aparecendo. Certos? O meu a preposição aparecendo. Está dentro da composição do nome. Está na regência do nome. Quem acessa, acessa a algum lugar. Acessa o quê? Ou a quê? A loja. Loja é um substantivo feminino que vai ser antecedido de artigo. Sendo assim, eu tenho a preposição do nome acesso e eu tenho o a artigo do substantivo loja. Dessa forma, então, eu tenho o acento grave de crase. Se eu não tivesse o acento grave de crase, eu teria uma estrutura assim. O acesso a loja. A preposição e a artigo para o substantivo feminino. Ficaria, então, bastante complicado, não é? Ficaria estranho, não é mesmo? Então, quando nós entendemos a fusão, que a crase é a fusão de duas vogais, a preposição e a artigo, nós compreendemos basicamente como funciona a crase. Quer entender ainda mais? Olha só, uma dica é, quando você estiver com dificuldade ou em dúvida de se vai crase ou não, você pode substituir o substantivo feminino por um substantivo masculino. Lembra que eu falei que o a artigo, ele determina substantivo feminino? Se o a artigo determina substantivo feminino, o artigo determina qual tipo de substantivo? O masculino. Então, vamos substituir aqui por estacionamento. O acesso. Como que ficaria essa construção? O acesso ao estacionamento. Vejam que o é o artigo que determina o substantivo estacionamento. Da mesma forma, eu tenho a preposição de acesso e o artigo de estacionamento. Então, quando você tiver dúvida, é só você trocar. Troca o substantivo feminino por um masculino. Se você precisar usar ao, inserindo o substantivo feminino, você vai considerar sim o acento grave de crase. Você vai considerar sim o acento grave de crase. Pessoal que está aqui comigo no Instagram, uma ótima noite para vocês. Obrigado por estarem aqui. Vamos lá no meu site, sartel.com.br. É só acessar pela minha bio e acompanhe conosco essa transmissão ao vivo, agora mesmo, pelo YouTube. Estou fazendo anotações aqui, a aula está super bacana. Então vamos lá para o YouTube que você vai acompanhar tudo com
detalhes. Então, passada essa dica, não é? Nós entendemos que, da mesma forma que A, com acento grave de crase, é a junção de A mais A, nós entendemos que AL é a junção de A mais O. Simples, não é? Muito simples. É justamente nesse ponto que eu quero que você entenda. Nessas circunstâncias, nós entendemos basicamente então que quais são os critérios para que ocorra crase. O primeiro critério é: crase antecede substantivo feminino. Segundo ponto: não ocorre crase antes de pronomes pessoais. Para pensar comigo. Se crase antecede substantivo feminino, pronomes pessoais não são substantivos femininos. Por exemplo, todos. Vocês. Algumas pessoas inserem a todos, a vocês. Mas todos e vocês são pronomes. Não são substantivos femininos. Portanto, não faz sentido inserir crase aqui. Esse a de a todos, cumprimento a todos, cumprimento a vocês, esse a, ele é apenas preposição. Lembra que preposição é a palavra que vai conectar palavras? Conexão, conecta, preposição conecta palavras. Simples. Tá bom? Então, não ocorre crase antes de verbo. Por quê? Não ocorre crase antes de verbo. Por que não ocorre crase antes de verbo? Porque qual que é a regra? Que haja substantivo feminino. Certos? Mas, professor, e as exceções? Temos muitas exceções e as exceções vão ficar para a nossa parte 2 da nossa aula de crase. Crase é muito extenso. Para que possamos entender de uma forma profunda, nós vamos ter que ter outros momentos. Vamos aqui então para essa segunda parte a respeito dos usos da crase. Vejam, alguns verbos, e esses verbos são intransitivos. O que seria um verbo intransitivo? Ele não precisa de complemento. Verbos intransitivos não precisam de complemento, mas podem ser acompanhados por adjuntos adverbiais. Tá? Podem ser acompanhados por adjuntos adverbiais. Verbos intransitivos são, por exemplo, viver. Você não pergunta viver o quê? Né? Você pergunta viver o como, por exemplo. O como já seria um adjunto adverbial. Alguns verbos vão exigir após o verbo, não antes do verbo. Não ocorre crase antes de verbo. Não ocorre crase antes de verbo. Não ocorre crase antes de pronome pessoal. Certos? Não ocorre crase. E é preciso que haja um substantivo feminino para que ocorra crase. Nesse exemplo, nós temos aqui o uso de crase após o verbo abandonar. O uso de crase após o verbo abandonar. Abandonou à própria sorte os filhos pequenos quando se aventurou. Certo? Então, olha só. Quando eu tenho a regência, abandonou quem? Os filhos pequenos. Não é? Abandonou quem? Os filhos pequenos. E abandonou como? A própria sorte. Vejam que aqui eu tenho uma junção
eu tenho um adjunto adverbial. Né? Uma estrutura que vai, então, pedir o acento grave de crase, a própria sorte, por exemplo. Claros? Quando eu tenho, então, própria e abandonou como, essas estruturas vai exigir o uso do acento grave de crase. É diferente aqui. Abandonou a própria sorte quando se aventurou com um desconhecido. Abandonou quem? A própria sorte. Perceberam a diferença? Abandonou como a própria sorte. E abandonou quem? A própria sorte. Percebam então que aqui a própria sorte vai ser o objeto direto do verbo abandonar. E abandonou como é um adjunto adverbial. Os adjuntos adverbiais ou os advérbios, eles adicionam informação ao verbo. Essa é a função do advérbio. A função do advérbio é adicionar informação ao verbo. E o que nós temos aqui? A própria sorte está adicionando informação ao advérbio. Desculpe, ao verbo. Claros? Então, vejam bem. Toda locução adverbial ou adjunto adverbial, por exemplo, a própria sorte, à vista, né? Pagou a prazo ou à vista? Prazo, o prazo é um substantivo masculino, não é um substantivo feminino, então não recebe acento grave de crase. Pagou como? À vista. Ah, sim. Agora eu tenho acento grave de crase. Abandonou como? A própria sorte. Então eu tenho acento grave de crase. Claros? É muito importante entendermos essas diferenças e essas peculiaridades a respeito do acento grave de crase. Vocês concordam comigo que aqui nós temos então construções totalmente diferentes em relação ao sentido, não é? Como eu disse, então, a crase vai ocorrer justamente antecedendo substantivos femininos, mas também ocorrem no processo de acompanhamento de adjetivos e advérbios. Vejam bem, fez referência a quê? A má gestão das empresas. Vejam que má é um adjetivo que está qualificando gestão. Má é um adjetivo que está qualificando gestão. Gestão é um substantivo. Mas onde que eu tenho aqui a antecipação do artigo? Antes do má. Certo? Então, nesse caso, eu tenho um acento grave de crase que vai fazer a minha conexão com um adjetivo. É simples. Referência a quê? Esse a, como eu disse, é a preposição. A preposição. A gestão. Ou a má gestão. O que eu percebo? Que eu tenho o a, preposição, do nome referência, e eu tenho o a, acento grave de crase, eu tenho o a, artigo do substantivo gestão, ou o a, artigo do adjetivo má. Certos? Mas, professor, o senhor acabou de dizer que onde há artigo há substantivo, por que eu tenho aqui antecedendo um artigo, após um artigo eu tenho um adjetivo? É simples. O adjetivo, ele pode se locomover dentro da estrutura, da frase. Mas a conexão do
artigo está para gestão. Claro, a gestão. Tanto é que qual é a palavra aqui que eu não posso retirar para não prejudicar o sentido? Para não prejudicar o sentido? Justamente gestão. Não é? Então, o meu artigo está trabalhando para o meu substantivo, não para o meu adjetivo. Mas, como nós precisamos considerar o fato do acento grave de crase ser inserido e compor esse processo de preposição e artigo, eu vou fazer a conexão justamente onde ele está, onde o artigo acontece. Claros? Pessoal, daqui a pouco eu vou para as dúvidas, tá? Eu imagino que tenhamos aí muitas dúvidas a respeito. Tornou-se instrumento útil às empresas. Vejam. Útil a quem? Às empresas. E percebe aqui que nós temos o caso comum de uso do acento grave de crase, antecedendo um substantivo. Útil a quem? Às empresas. Ou seja, o acento grave de crase aqui é inserido justamente pelo fato de que eu tenho a junção de a preposição e a artigo. Então, acento grave de crase. Nesse caso, nós temos uma ocorrência de acento grave de crase antecedendo substantivo. Agiu obedientemente à legislação em vigor. Nós temos aqui um advérbio. Advérbio de modo. Agiu como? Obedientemente. A quê? Percebe que exige preposição? A legislação. A legislação. Mais uma vez, eu tenho a preposição e a artigo, então eu terei acento grave de crase. Olha só. Quando nós tratamos do acento grave de crase, nós estamos tratando de um recurso da língua que precisa ser compreendido a partir do estudo das classes gramaticais e de outras construções da língua. Acento grave de crase é simples quando você entende que nenhuma palavra na língua é solta. Nenhuma palavra na língua é solta. Muitíssimo pelo contrário. As palavras na língua possuem conexão. Estudou como? Participou de quê? Percebe? E são esses conectivos que fazem a diferença na hora de inserir um acento grave de crase ou não. Vamos aqui rapidinho para as perguntas, se tivermos algumas perguntas. Ótimo. Olha só. Vamos considerar outra parte dos nossos estudos. Na próxima quarta-feira teremos continuidade dos nossos estudos a respeito do acento grave de crase. Obrigado por me acompanhar até aqui. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula e até a próxima, até quarta-feira que vem. Tchau, tchau, pessoal.